Olá, sejam muito bem-vindos. O Jornal Digital do Blind Spot convidou todos os partidos que se candidatam às próximas eleições legislativas para uma entrevista, que será conduzida por mim, jornalista Maria Afonso Peixoto, e o diretor do Blind Spot, Nuno Machado. Hoje temos connosco como convidada Joana Amaral Dias, que é cabeça de lista como independente a estas eleições pelo Partido Alternativa Democrática Nacional e é também psicóloga, ativista e comentadora política. Agradecemos desde já ao ADN e a Joana Amaral Dias por terem aceitado o nosso convite para esta entrevista. Obrigado, Joana. Olá, obrigada Nuno, Maria, eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer falar convosco e penso que agora nesta altura é um dever de esclarecimento dos cidadãos e a todos os vossos seguidores e a todos os que seguem o Blind Spot e que hão de seguir também no futuro. Obrigado. Obrigada. Joana, há cerca de um ano estávamos a fazer a entrevista ao ADN no âmbito das eleições europeias, sem imaginar que o governo cairia já em 2025, em função de todas as polémicas, dos famosos casos e casinhos dos últimos anos. A verdade é que o combate à corrupção, ao compadrio, aos chamados tachos e ao sistema tem-se tornado bandeiras de partidos como o ADN, como o Chega. Para o ADN em concreto, como é que se podem combater estas más práticas que parecem ser tão comuns e assolar, sobretudo, os principais partidos? Olha, obrigada pela pergunta, Maria. Deixa-me dizer-te que o nosso combate contra a corrupção é diferente de qualquer outro partido, porque nós objetivamos as coisas. Nós colocamos, efetivamente, a nossa luta no concreto. E no concreto, deixa-me dizer-te que nem o Chega, nem o Bloco de Esquerda, ou seja, da direita à esquerda, no hemiciclo, na Assembleia da República, ninguém combate o saco azul, que está todos os anos, que está disponível todos os anos no Orçamento de Estado, com o título de despesas excepcionais. Ou seja, todos os anos no Orçamento de Estado existe uma rúbrica que se chama despesas excepcionais, que é cerca de 10% da despesa total do Orçamento de Estado, e portanto é uma fatia quase tão grande como a saúde e maior do que a justiça ou do que a educação, isto para quem está a ouvir perceber a magnitude do roubo. E todos os partidos, como eu estava a dizer, PS, PSD, claro, obviamente, mas Chega, Bloco de Esquerda, PC, ninguém toca nesta fatia de leão do Orçamento de Estado, que se chama então despesas excepcionais e que, na verdade, o que é? É um saco azul. É um saco azul para corrupção, que serve para pagar a empresas dos amigos, cobrir problemas da banca tóxica e que não tem qualquer discriminação, está blindado, está bloqueado. Ou seja, são despesas que não têm escrutínio, não têm qualquer transparência e, sobretudo, não têm qualquer utilidade social. Porque nós até podemos dizer que há despesismo na saúde ou na educação, por exemplo, mas nós sabemos que pode haver, e haverá certamente, gorduras e despesas mal canalizadas, etc. Mas há uma utilidade social, ok? Poderia melhorar, poderia afinar, poderia ser muito mais criterioso, não é? Nos gastos da saúde, na gestão dos hospitais, etc. Mas não há uma utilidade social. Onde não mora qualquer utilidade social é neste saco azul. Ora, volto a repetir, este saco azul, que é da ordem dos 13 mil milhões de euros este ano, 13 mil milhões de euros, é mais do que um PRR. Fala-se tanto da bazuca, agora imaginem que todos os anos temos um orçamento fantasma com uma bazuca para distribuir benesses e prebendas pelos amigos. E, portanto, como podem ver, já por aqui, a nossa luta contra a corrupção não tem nada a ver com a do Chega ou com a do Bloco de Esquerda, porque eles fazem parte do problema e não parte da solução. Podem ter a certeza que se o ADN estivesse na Assembleia da República, como eu espero que esteja, e que esta voz seja eleita, naturalmente uma das coisas, primeiro, que nós íamos pedir era o escrutínio total e que fosse disponibilizado, nomeadamente no site do Governo, justamente onde se encontra o Orçamento de Estado, a discriminação dessas rubricas. Até porque, reparem,
no Orçamento de Estado já existem, muitas vezes, despesas excepcionais que estão previstas, porque um Orçamento de Estado tem que naturalmente conter a possibilidade de existirem despesas imprevistas, de existirem contas que foram superiores àquelas que foram orçamentadas, de repagens. Ok, eu compreendo tudo isso. Gerir um Estado não é a mesma coisa do que gerir uma família. E mesmo numa família, muitas vezes temos que considerar justamente esse tipo de exceções, vamos chamar assim. Mas isso já está plasmado na saúde, na educação, na justiça, na defesa. Mas depois ainda há uma outra, não é? Uma outra adenda que é estas despesas excepcionais. E, portanto, o ADN na Assembleia da República vai pedir desde logo que estas despesas excepcionais sejam tornadas transparentes, escrutináveis, ponto a ponto, e já não digo cêntimo a cêntimo, mas pelo menos milhão a milhão, porque 13 mil milhões de euros é muita massa. Certo. Muito bem. Mais uma coisa para se investigar. Eventualmente nós também podemos tentar contribuir também nesse caso. Obrigada, ficaríamos muito satisfeitos, até porque, se me permites meter também a bucha, é extraordinário que eu venho denunciando isto há anos. E agora com o ADN, e a verdade é que os jornalistas não pegam nesta matéria e não, parece que não fazem o seu trabalho de casa, porque realmente era essencial confrontar quem está na Assembleia da República, para que é que servem estas despesas, para não é que está a ir o dinheiro dos contribuintes, porque isto é o nosso dinheiro, dos nossos impostos. E realmente assim se percebe que Portugal não é um país pobre. Portugal é um país esbulhado por elites pobre, não teria a disposição não teria a possibilidade de colocar à disposição todos os anos uma massa monetária deste tamanho, 13 mil milhões de euros, sabe-se lá para onde, no tal orçamento fantasma. Portanto, esse dinheiro está com certeza a ser canalizado, pelo menos em larga medida, para receptores opacos, e portanto, esses receptores opacos fazem parte de uma elite, de uma casta política que efetivamente é corrupta, corrompida, que também corrompe e que obviamente tem que ser alvo de uma investigação séria, de uma auditoria séria. Aliás, esta é uma das bandeiras, uma auditoria a todas as contas do Estado. Muito bem. No nosso caso não é que não tínhamos interesse e até conhecemos também esse caso e gostaríamos de facto de desvendar um pouco essa situação, é mesmo porque são tantas as coisas para investigar que é complicado irmos a todos, mas certamente que será uma área bastante interessante para investigar. Então passamos aqui a outra questão. O ADN defende em geral o cumprimento escrupuloso do direito fundamental do acesso à informação. Desculpa, era outra questão. O ADN defende a limitação temporal do exercício de mandatos políticos e administrativos de natureza eletiva. Pode explicar um pouco melhor esta medida? Olha, Nuno, eu sou uma democrata convicta e penso que a democracia tem que ter uma característica básica. As pessoas têm que poder entrar e sair da ocupação dos cargos públicos e políticos e não se perpetuar ad eterno nesses mesmos cargos. Ou seja, tem que ser da natureza da própria democracia que as pessoas possam, por exemplo, exercer um mandato ou dois de deputado e depois voltarem à sua vida profissional, seja ela qual for, não importa, ou reformarem, só quer que seja, e depois voltarem a entrar. Por exemplo, no meu caso, eu fui deputada há mais de 20 anos, portanto em 2003, penso eu, há 22 anos. Tenho a minha vida profissional, a minha vida académica, a minha vida também como ativista. Pretendo agora regressar ao Parlamento. Penso que tenho um contributo a dar à democracia diverso daquilo que dei na altura. E, portanto, trago essa bagagem também. Vou aportar essa bagagem da minha vida como psicóloga clínica, como académica, como ativista, que é um capital que eu posso, que eu espero poder contribuir e enriquecer o próprio Parlamento com ele. Portanto, eu penso que eu estou a dar este exemplo, podia dar outros, mas estou a dar este exemplo porque é o meu, naturalmente, e eu conheço bem, mas o que não parece nada saudável e não é salubre numa democracia é nós termos deputados que estão lá praticamente desde o primeiro mandato que existiu alguma vez em democracia, tipo o Jerónimo de Sousa ou outros do PS ou do PSD, que são deputados 6, 7, 10 mandatos consecutivos. Isto não faz sentido nenhum. São pessoas que, aliás, ficam completamente deslaçadas, desligadas
daquilo que é a vida cívica ativa, não é? Da vida cívica e da vida ativa. Sabem lá, estas pessoas, aliás, eu acho que isto explica uma parte dos problemas da nação. Estas pessoas que são deputados desde os 25 anos e não pararam de o ser toda a vida, sabem lá o que é a vida nas empresas? Sabem lá o que é a vida nas universidades? A vida nos escritórios, nas fábricas? Não sabem, não é? Como é evidente, nem podem saber, não é? Nem podem saber, é impossível. Vivem numa redoma, numa campânula de vidro, numa espécie de um microclima, mais ou menos hermético, e portanto acabam por estar desconectadas daquilo que é a concretude da vida dos portugueses. E portanto eu penso que para além de ser o poder ter que ser controlado, e portanto uma forma de o controlar é limitar os mandatos, para além do poder ter que ser controlado, de facto, a verdade é que parece-me que mais experiência de vida, mais experiência profissional, vai dar efetivamente outra densidade, outra textura aos parlamentares. E eu acho que é uma coisa que se nota muito no Parlamento, é que são pessoas que até podem ser hábeis politicamente e até ter uma retórica razoável. Bom, alguns nem isso têm, mas enfim, adiante. Mas João, não deixa-me só têm... fazer aqui uma... Força, Sim, interrompe. desculpe. Não, Só para concretizarmos aqui. E quantos anos é que tu achas que seria aceitável os políticos terem, por exemplo, mandatos? Vocês no ADN estudaram isso? Têm assim algum horizonte temporal Bom, como tu ou sabes, os ainda não? mandatos autárquicos já foram reduzidos, não é? E os mandatos de Presidente da República são naturalmente também reduzidos, porque só podem fazer 2 consecutivos e, portanto, a possibilidade de fazer um terceiro, como se viu, aliás, com o Mário Soares, é bastante difícil, e Primeiro-Ministro é a mesma coisa, mas, por exemplo, como deputado, por acaso agora não sei exatamente o que é que está no programa, confesso, mas eu, como os mandatos de deputados, eu penso que 2, 3 mandatos consecutivos é mais do que suficiente, não é? Agora, isto depois levanta outra questão que eu acho que tem que ser equacionada, para ser honesta, que é nestes miniciclos políticos que são cada vez mais comuns, se calhar temos que ponderar estes mandatos também em termos de tempo real, porque imagina, nós tivemos 3 eleições legislativas, ou vamos ter 3 eleições legislativas consecutivas, se calhar há deputados que entraram na primeira, vamos imaginar, um deputado que entra na primeira, na verdade fez 3 mandatos, mas só foi deputado 3 anos. Portanto, eu acho que aqui a limitação temporal, tendo em conta aquilo que é neste momento a realidade da política portuguesa, também é importante. Mas será qualquer coisa desse tipo, que permita, efetivamente, que dê o tempo suficiente ao deputado para expor as suas ideias, para batalhar por elas no Parlamento, com os vários... Perdão, com os vários organismos e mecanismos, melhor dizendo, que estão disponíveis para o deputado, e dentro desse tempo razoável, dessa janela razoável, depois então dar lugar a outro, dar vez a outro. Não quer dizer que tens de fazer política ativa, mas há outras formas de o fazer. Aliás, eu, por exemplo, lá está, fui deputado em 2003. Fui deputada em 2003 e continuei sempre a fazer política bastante ativa. Penso que mais ativa do que muitos deputados que estiveram lá sentados na mesma cadeira desde 2003 até 2025. Portanto, às vezes dizem-me assim, mas a Joana já deixou de fazer política ativa. Eu digo, não sei. Considero-me mais ativa que muitos deputados que estão lá, efetivamente, exatamente no mesmo lugar, a fazer a clorofila desde 2003. Desde que eu saí, portanto. Vamos então para a outra questão, que é o ADN defende em geral o cumprimento escrupuloso do direito fundamental do acesso à informação sobre o funcionamento da administração pública. De facto, nos últimos anos assistimos a muita opacidade e até a apresentação de informações fragmentadas e seletivas. Que medidas defende o ADN nesta matéria? Bom, em primeiro lugar, aquilo que é fundamental é que aquilo que já existe, não é? E que já está previsto na lei, seja cumprido. Por exemplo, o acesso por parte dos jornalistas a tudo que são esses documentos públicos tem sido dificultado, é verdade ou não é, Nuno? Portanto, já está previsto na lei que os jornalistas possam consultar esses documentos, no entanto, isso é obstaculizado. O mesmo se passa, por exemplo, com a entidade para a transparência, que é uma espécie de uma anedota. Aliás, eu penso que este país é um milagre como é que Portugal sobrevive. A entidade da transparência, que deveria ser efetivamente o organismo, o órgão que ia regular a transparência da classe política, além de ter demorado anos infindáveis a começar a arrancar,
e a conseguir lançar a sua função, na verdade, em vez de permitir que sejam consultados pelos jornalistas todos os documentos para perceber se há incompatibilidades, conflitos de interesses, o que quer que seja, tem dificultado e pede aos jornalistas que justifiquem as suas solicitações, etc. O que realmente é ridículo. Um jornalista tem que ir à pesca, tem que investigar, tem que indagar, não precisa de ter nada de especial a não ser a sua carteira profissional, o seu interesse e o seu sentido de missão. Portanto, eu penso que isto corresponde efetivamente à era em que nós vivemos, que é uma era que está cada vez mais próxima do totalitarismo e cada vez mais distante da democracia. Eu sei que a Europa ou os governos nacionais estão cheios de palavras bonitas, dizendo que vão combater a desinformação, andando por aí a apregoar que vão aprofundar a democracia, mas se nós olharmos concretamente para as coisas, para além da propaganda, para além dessa crosta mais ou menos espessa de publicidade enganosa, nós percebemos que o que está a passar é uma diminuição drástica dos nossos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente o direito à informação, que é fundamental numa democracia. Isso tem sido feito de várias maneiras. Basta recordar aquilo que era a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que continha o seu famoso ponto número 6, que efetivamente que pretendia condicionar profundamente a comunicação social. Basta perceber que os governos querem agora financiar, patrocinar a comunicação social. Portanto, deixa de haver independência. Se um órgão de comunicação social, seja a SIC ou a TVI ou outro qualquer, é patrocinado, é sustentado pelos governos, obviamente perde a sua independência, a sua capacidade de ser imparcial, isento, ser pensamento crítico, por aí fora. Portanto, quando nós vemos von der Leyen a eleger o combate à desinformação como a sua prioridade numa Europa que tem milhões e milhões de crianças pobres, que está a abraços com uma inflação, com baixos salários e, sobretudo, com uma perda hemorrágica da sua competitividade. E vemos a Comissão Europeia, que deve achar que é a rainha disto tudo, não eleita numa instituição supranacional, a dizer que o combate à desinformação é que é o alvo número 1. Eu penso que isso nos deve levantar muitas questões. Aliás, Nuno, e com isto termino, basta reparar que nestas comemorações do 25 de Abril, dos 51 anos do 25 de Abril, houve uma deputada, a Teresa Moraes, do Partido Social Democrata, que teve o topete, a distinta lata, de dizer que tínhamos que acabar com as redes sociais, porque elas são um antro de desinformação e de toxicidade para as nossas democracias. Bom, enfim, eu acho que quando nos vêm dizer que vão atacar a democracia para defender. Perdão. Tenho dificuldade sempre em bloquear aqui chamadas, mesmo no modo bloqueio de chamadas, mas para dizer que quando alguém nos vem dizer que vai arrasar a democracia para defender a democracia. Já está. Quando alguém, vou repetir, quando alguém nos quer convencer que vai arrasar a democracia para defender a democracia, eu acho que é evidente que isso é um paradoxo, uma contradição e que cheira à burla. Faz-me lembrar um bocadinho a fraude verde, não é? Vamos abater 3.000 sobreiros para instalar painéis fotovoltaicos. Vamos defender o ambiente, destruindo o ambiente. E aqui é um pouco a mesma coisa. Muito bem. Mudando agora um pouco de tema, o tema da energia ganhou uma nova centralidade depois do apagão que ocorreu esta segunda-feira. Depois do que aconteceu, o ADN, aliás, aproveitou para reiterar a defesa do dinheiro físico, que já tem reafirmado em diversas ocasiões, da soberania energética. Por que é que isto é tão importante para o partido e que medidas é que, no vosso entender, podem ser postas em prática para acautelar eventuais crises futuras? Olha, Maria, devo dizer que o combate pelo dinheiro físico, a defesa intransigente do dinheiro físico, é a ponta do iceberg para mim, para a minha agenda e para a minha agenda, que
que é em larga medida consentânea com a do ADN, caso contrário não seria naturalmente cabeça de lixa, pela Alternativa Democrática Nacional. Ora, o dinheiro físico é a ponta do iceberg, porquê? Porque faz parte de uma agenda maior, que se convencionou chamar a Agenda 2030, posto que há quem queira implementar esses pontos até essa data, até 2020-30, de onde a transição, chamada transição verde e transição digital, são dois vetores absolutamente essenciais para impor essa agenda. A transição digital inclui, nomeadamente, a famosa identidade digital, onde se pretende, basicamente, que todos os nossos dados estejam digitalizados e dispostos e disponíveis para serem monitorizados e controlados. Ora, o dinheiro físico representa aqui, ou seja, isto é digno de uma sociedade totalitária, como na China, não é? Onde as pessoas têm créditos sociais e são controladas através desses créditos. Se portas bem, tens créditos, se portas-te mal, não tens crédito. Se criticas o governo, perdes créditos. És amigo do governo, ganhas créditos, etc. Ora bem, eu não quero um governo chinês na Europa, nem no mundo ocidental. Sobretudo não quero um governo chinês em Portugal. Uma medida essencial para impor esta transição digital é o dinheiro. A transição para o dinheiro digital. Aliás, Lagarde já avisou que o euro digital será introduzido em outubro de 2025. Pretendendo depois de uma transição relativamente rápida, vai ser, penso eu, relativamente rápida, para o fim das notas e moedas. Portanto, vai-se adotar um euro digital, interessante, não é? Uma moeda digital emitida por bancos falidos, de Estados falidos, mas pronto, isso levar-nos a outra conversa. Mas para além disso, a pergunta desde logo que se coloca é para quê? Para que é que nós precisamos de um euro digital? Precisamos só para quem quer controlar, porque o euro digital vai ser ótimo, porque todas as nossas, para esta elite despótica, é ótimo, porque permite controlar, rastrear todos os nossos movimentos, todos os nossos gastos, permite inclusivamente congelar contas, obrigar-nos a gastar X montantes até X data, uma espécie de data de validade, não é? Do dinheiro. O nosso dinheiro pode expirar no dia 10 de maio ou no dia 12 de maio, pode servir como política monetária para controlar a inflação ou para provocar a inflação, quer que seja. Deixamos de ser donos e senhores do nosso dinheiro. Porque, na verdade, isto aqui não é nenhuma visão distópica. Isto já aconteceu várias vezes. Já aconteceu no Brasil, já aconteceu, por exemplo, quando foi a crise dos camionistas no Canadá, o governo canadiano congelar contas de simples cidadãos que simplesmente tinham doado 10, 20, 30 dólares aos camionistas para poderem sobreviver na sua luta, comer, não é? Foi uma luta que durou muitos dias, foi complicada. As pessoas tiveram as suas contas congeladas bancárias. Agora imaginem quando tudo for digitalizado. Além disso, como eu sempre disse, venho há anos, sozinha na praça pública, defendendo isto, ainda lojas, centros comerciais, a lojas da EDP, das finanças, etc., recusando-me a pagar em dinheiro digital e tentando fazer valer o meu direito como cidadã de pagar em dinheiro vivo, em numerário. Na verdade, isto, além disso, é muito perigoso em caso de catástrofe ou de ataque cibernético, etc., porque aí, como as pessoas puderam observar no dia 28 de abril de 2025, a única coisa que conta é o dinheiro. As notas e moedas, o dinheiro vivo, é o que nos vai salvar quando a internet falhar. Portanto, tem essa questão e, além disso, o dinheiro vivo é inclusivo, permite a imigrantes recém-chegados, a pessoas invisuais, idosos, pessoas de muita idade, poder manipular o seu dinheiro, dispor o seu dinheiro, pagar as suas contas e portanto, é absolutamente fundamental. A partir do momento em que acabar o dinheiro físico, Maria, acaba a nossa liberdade. O dinheiro físico foi provavelmente a invenção, uma das invenções mais geniais da humanidade e um dos pilares básicos, de facto, da liberdade. E sem liberdade, pura e simplesmente, não há democracia. No vosso programa eleitoral é definida a aposta nas energias ditas renováveis. Isso não é contraditório com algumas das vossas posições e até alguns dos riscos que agora acabaste de apontar? Bom, depende do que é que são as energias renováveis e depende de como é que elas são utilizadas. Uma das coisas que nós defendemos é que tem que haver autonomia energética no país.
Ou seja, aliás, nós defendemos a soberania de Portugal em geral, não só da parte da segurança energética, mas de todas as outras valências essenciais. Aquilo que nós temos vindo a observar progressivamente é a entrega de fatias cada vez maiores da nossa independência e da nossa soberania à Europa ou até a instituições globalistas. Estou a pensar, por exemplo, à Europa, no caso que eu há bocado citei, do Banco Central Europeu ou da Comissão Europeia, as instituições globalistas, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que, por exemplo, através do tratado pandémico, contra o qual nós também lutamos e lutamos, quer impor regras gerais a todos os países do mundo, quase, inclusivamente a Portugal. Portanto, aquilo que nós defendemos é que, e é essa que é a questão central para nós, é que Portugal tem que resgatar a sua soberania, a soberania perdida. No setor energético isso é por demais fundamental, é por demais crucial, porque, na verdade, se nós dependermos das redes da Espanha ou outras qualquer, ficamos à mercê, mais ou menos, é verdade que se calhar não estamos totalmente à mercê, mas também não estamos totalmente independentes. Países como a Holanda, a Suíça, a Finlândia não têm esse tipo de problemas porque têm uma produção própria bastante. Também devo dizer que, na verdade, aquilo que se pretendeu fazer foi um mercado ibérico de energia, que foi anunciado com grandes parangonas e como sendo a grande salvação, mas esse mercado energético ibérico energético, que poderia ser, de facto, muito grande na Europa, poderia ser brutal na Europa, não consegue descolar. Sabem porquê? Porque a França não deixa. Porque a França defende os seus interesses, defende os interesses dos franceses. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, podem vir com estas conversas todas dos mercados conjuntos europeus, mas depois há países que, melhor ou pior, mais ou menos, vão lá conseguindo pôr a sua lança em África, dizendo daqui não passam. Portanto, eu penso que Portugal também tem que exatamente trilhar esse caminho, defender a sua segurança energética, a sua segurança alimentar, etc. Eu só queria deixar uma nota, porque eu nasci nos anos 70 e assisti à Europa, à entrada de Portugal na CE, na Comissão Europeia. E que depois transformou-se, como vocês sabem, na União Europeia. Eu assisti a esse todo processo e tenho memória muito vívida de como é que eram as coisas antes e depois. E sei muito bem o que é que aconteceu ao setor das pescas, ao setor da indústria, ao setor da agricultura. É verdade que houve muitas vantagens na entrada da Europa, sem dúvida alguma, e há enormes benesses de nós fazermos parte do espaço Schengen e do espaço europeu. Com certeza que sim. Mas também há imensas desvantagens e nós temos que as discutir finalmente. Temos que as poder refletir. Não podemos continuar a adorar a pílula. A passagem, por exemplo, do escudo para o euro foi altamente prejudicial para a economia portuguesa, para a economia de todos os pequenos países europeus. Portanto, perdão, realmente nós temos que fazer esse balanço. Nós entramos para a CE em 86, vai fazer, portanto, 40 anos, não é? 40 anos, vejam como o tempo passa, e, portanto, nós temos que discutir, fazer esse balanço. Acho que vai ser uma boa data para o fazer, e provavelmente em muitas destas áreas, lá está, das pescas à agricultura, vamos chegar à conclusão que as desvantagens foram muito grandes e que temos que ter outra capacidade negocial na Europa e que temos que, se calhar, fazer fim-capé em relação a muitos dos nossos interesses e não podemos abrir mão, assim, oferecer de bandeja de prata, não é? E passadeira vermelha, tudo aos globalistas e aos europeístas, eurocratas, que visam defender os seus próprios interesses, naturalmente, mas não os nossos. Já agora, só para falarmos aqui um bocadinho só mais desta questão das energias renováveis, porque eu realmente fiquei um pouco surpreendido, porque mesmo essa questão, que para vocês, pelos vistos, é importante, da independência do país, da independência energética, normalmente esta aposta das energias renováveis está associada exatamente ao contrário, porque são energias que necessitam uma grande exploração de materiais, que é feito noutros países normalmente, com grandes custos humanos, grandes custos ambientais, e normalmente explorado por outros grandes países, como a China ou a Austrália.
Portanto, eu fiquei um bocado surpreendido até pelas vossas declarações e por mesmo cartazes que vocês tiveram. Portanto, isto se calhar estão a falar mais de um mix de várias energias, será isso? Nuno, as energias renováveis, enfim, é toda uma panóplia de fontes. Nós, quando estamos a falar de energias renováveis, repara, a energia eólica, a energia solar, por exemplo, como eu estava a falar há bocado do mercado ibérico, se nós não tivéssemos estas barreiras francesas, nós neste momento seríamos exportadores de energia, destas fontes de energia, a preços que são energia muito mais barata, mais limpa, claro, e muito mais barata, e seríamos exportadores, eu disse importadores, mas queria dizer exportadores, portanto seríamos exportadores, grandes exportadores destas fontes energéticas, e seria um excelente negócio para Portugal. Eu não tenho nenhum problema que Portugal possa exportar energia, e não tenho nenhum problema com as energias renováveis. Eu tenho problema, por exemplo, com a exploração do lítio, eu tenho problema, por exemplo, com a instalação de painéis fotovoltaicos e com a destruição ambiental que tem acarretado, por exemplo, olha, em Mogavel, em Sines, etc. Com isso eu tenho problemas. Agora, nem toda a energia renovável é contrária ao ambiente, muita dela não é, nem contrária aos interesses dos portugueses. Até pode ser, como eu digo, vantajosa, até pode ser uma exportação que equilibra a nossa balança comercial e que nos traga ganhos. Portanto, penso que é possível contrabalançar, penso que é possível coordenar e compatibilizar, elas podem ser complementares, como estavas a dizer, um mix, e não tem que haver, de facto, nenhuma posição radical. Eu acho que o único radicalismo que me interessa aqui e que também importa ao ADN é, de facto, a defesa intransigente dos interesses dos portugueses. Se eles vão passar por exportar energia solar ou garantir que reativamos centrais a carvão, tudo bem, isso será, assim será. Muito bem. Segundo dados recentes, Portugal já tem aproximadamente 1.600.000 imigrantes. O ADN apresenta também várias propostas no seu programa no sentido de regular a imigração. Quer explicar algumas das principais medidas que sejam mais prioritárias para vocês? Maria, obrigada pela pergunta, deixa-me enquadrar aqui um pouco, é o seguinte, eu não tenho nenhuma posição contrária à imigração. Eu própria já imigrei várias vezes na minha vida. Portugal tem uma diáspora enorme, temos, sei lá, 5 milhões de portugueses a viver lá fora. Eu não tenho nada contra a imigração. Acontece que esta imigração que está a acontecer em Portugal neste momento não é uma simples imigração económica de pessoas que vêm à procura de uma vida melhor, que é uma ambição legítima de qualquer pessoa, mas são pessoas que são despejadas, cuspidas, às paletes, na Europa, muitas vezes por interesses ocultos. E é isso que nós estamos a falar. Pessoas que vêm para aqui para ser totalmente escravizadas, que trabalham em regime da cama quente, que ficam com dívidas gigantes de tráfico humano, que vêm para cá, sobretudo, pagar a dívida que contraíram para poder vir para cá, que trabalham de sol a sol, nas estufas no Alentejo, etc. Tem que dar muitas vezes uma parte do ordenado, lá está, para a tal cama quente onde vivem, outra parte possivelmente enviam para os seus países de origem, que são paupérrimos, não é? Porque o mundo, de facto, este universo, este planeta Terra que nós habitamos agora, está aivado de profundas desigualdades económicas e sociais cavadas pelos globalistas, que esbulharam as riquezas de muitos países. Portanto, estes imigrantes chegam aqui a Portugal, muitos deles, inclusive aos indostânicos, sem era nem beira. Vêm aqui para ser escravizados, explorados. E são explorados e escravizados. Vivem ao monte, nas caves das lojas, ganham miséria, já vivem nas estufas de plástico, lá está em Odmira, e são os escravos, os neo-escravos do século XXI. É inacreditável como é que existem forças partidárias, político-partidárias, que se dizem humanistas, defensoras dos direitos humanos e que depois advogam, sustentam este tipo de imigração. Essas pessoas certamente vivem nos seus bairros queques e bem burgueses, bem estufados e bem anafados, onde esses imigrantes só lá entram para o Uber Eats, ou para o táxi, não é? Ou para outra coisa qualquer do género, ou para lhes limpar as casas. Certamente esses bairros, essas pessoas, essas elites nesses bairros não são
incomodadas pelos distúrbios, confrontos, etc., muitas vezes até interétnicos, não só intraétnicos como interétnicos, e portanto, na verdade, estas elites veem a imigração como mão de obra barata, mão de obra escrava que lhes vai servir, mas o povo vê estas pessoas como destabilizadores do tecido social e pessoas que vêm ainda baixar ainda mais o preço do seu salário, vêm ainda baixar ainda mais os seus vencimentos com concorrência desleal. E eu lamento muito, mas estou do lado do povo. Dou a quem doer, é isso que me interessa e é isso que nós vemos diariamente. Vários bairros, bolsas no Porto, em Lisboa, etc., no Martim Moniz, na Moraria, situações muito complicadas, onde os autóctones estão a ser empurrados para um canto, não conseguem ter a mínima qualidade de vida porque há prostituição, droga, toxicodependência, violência nas ruas. E pronto, e parece que nós temos todos que conviver harmoniosamente com isto, para além de que isto também me levanta outras questões, inclusive com mulher, porque uma coisa é o retorno das caravelas, a imigração que vem dos antigos Palopes, o Brasil, da Guiné, Angola, Moçambique, etc. Outra coisa é esta imigração que tem uma posição contra os direitos das mulheres, uma posição muito clara contra os direitos das mulheres. As mulheres são vistas como serventes, elas próprias também escravas de alguma forma, que não têm direito à sua autodeterminação, nem à sua emancipação, e portanto eu não posso concordar com este tipo de imigração, mas é só utópico, é só, digamos, uma espécie de um unicórnio, achar que se descarregam estas pessoas aqui aos montes e que elas depois não vão ter ambições, não vão ter ambições de direito de voto, não vão ter ambições de espalhar a sua cultura, nomeadamente estas ideias de que eu estava a falar. Claro que vão ter, não é? Isso é só normal, faz parte da identidade cultural e será compatível com Portugal. E será compatível com as nossas sociedades e com as civilizações? Será compatível com o progresso que nós queremos? Penso que não. Enquanto isto, enquanto enxameiam as sociedades ocidentais, de facto, destas toneladas de escravos humanos, sobretudo indostânicos, não nascem bebés portugueses, nem nascem bebés italianos, nem espanhóis, mas os portugueses, de facto, a natalidade em Portugal está arrasada. Portanto, quando falamos de substituição populacional, eu penso que mais do que uma teoria da conspiração, estamos a falar de uma prática da confirmação. Isto que nós estamos a ver a acontecer diante dos nossos olhos é uma substituição populacional. Porquê que não apostam em políticas de natalidade à séria? Isto é uma proposta do ADN. Eu penso que a partir do segundo filho, inclusive, deve haver uma isenção fiscal drástica, acentuada e progressiva, depois, como já estava previsto, para famílias numerosas, mas tem que ser muito maior, tem que haver incentivos nas licenças de maternidade, etc., para nascerem bebés de portugueses, porque senão estaremos à beira da extinção dos portugueses. Se nós olharmos para a inversão da pirâmide demográfica, é tão radical, o inverno demográfico em Portugal é tão agudo, que efetivamente que nós temos que tomar medidas rapidamente, até porque todos sabemos que as medidas do ponto de vista da demografia são das que levam, como é óbvio, por razões que escuso de explicar, mais tempo a produzir efeito. Portanto, ontem já era tarde para começar com isto. Relativamente aos imigrantes propriamente ditos, Maria, os que já cá estão, não podem estar cá se tiverem cadastro, não podem estar cá se cometem crimes, não podem estar cá se não têm contrato de trabalho, não podem estar cá se não trabalham, etc. E as entradas novas têm que ser mediante estas duas coisas básicas: contrato de trabalho e ficha limpa. São essas duas coisas que protegem quer o imigrante para ter uma inserção social exitosa, bem-sucedida, mas também é isso que protege a sociedade de acolhimento. Ponto só para terminar, nada disto tem a ver com refugiados, nada disto tem a ver com exílios políticos, isso é outra história, mas é de propósito que baralham tudo no mesmo tacho, só que isto que estamos a falar é de imigração económica. E não é compatível, este tipo de imigração económica não é compatível, de facto, com as nossas sociedades. Nós temos que, em primeiro lugar, defender os portugueses. A solidariedade começa em casa. Depois, quando todos os portugueses tiverem salários dignos,
pensões também, o bastante, etc., podemos falar da solidariedade com outros. Acho que isso é que é justo. Só um ponto em relação a essa questão dos imigrantes. É importante também salientar que muitas vezes são os próprios imigrantes, alguns imigrantes, que se insurgem contra alguma imigração mais regulada, alguns fenómenos ligados a essa imigração. Portanto, essa visão de que uns estão a favor dos imigrantes e outros estão contra, é algo que também realmente pode não fazer muito sentido. Tu também abordaste aí outro ponto que é importante, por acaso foi uma das perguntas que estávamos para falar, mas ainda bem que abordaste que é importante e é uma perspectiva que vocês têm que é importante também de se abordar, que foi a questão da natalidade, e ainda bem que abordaste isso, para as pessoas ficarem a conhecer as vossas posições. Ainda agora por outra questão, em relação ao vosso posicionamento político. Portanto, o ADN critica no vosso programa as teses ultraliberais e socialistas. Portanto, eu gostava de saber um pouco qual é que é o modelo económico defendido pelo ADN. Existe ou existiu alguma vez algum país que se aproxime desse modelo económico? Assim, olha, vou dar um exemplo concreto, Nuno, que eu acho que pode ser interessante para toda a gente perceber o que é que nós pretendemos. Nós achamos que a prioridade máxima é a saúde. E que nós temos que resolver o problema da saúde em Portugal, que todos nós sabemos está numa situação completamente crítica, desde a falta de médicos, listas de espera imensas, inclusivamente para doentes oncológicos, para grávidas, situações de facto muito críticas. Cirurgias adiadas, bom, enfim, toda a gente dispensa de descrever mais do que pincelada grossa do que é que consiste essa crise. Nós defendemos o plano ADSE para todos. Ou seja, defendemos que o Serviço Nacional de Saúde precisa de, efetivamente, ser resgatado, mas a ADSE também precisa de ser resgatada, porque a ADSE não tarda nada, tem perdido todos os anos lucro, e não tarda nada, ela própria vai deixar de sobreviver, porque os seus contribuintes estão cada vez mais velhos, têm cada vez mais doenças e por isso, obviamente, os seus lucros vão emagrecendo. E o que é que isto nos permitiria? Seria de adesão voluntária, deixaria de criar cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, ou seja, neste momento nós temos os cidadãos de primeira em Portugal, que são os funcionários públicos, têm a ADSE e que podem, através desse sistema, recorrer a toda a rede, a uma parte importante da rede privada de saúde. E depois temos os cidadãos de segunda, que são os profissionais liberais, por conta própria, etc., que não têm a ADSE. Portanto, desde logo, o plano de saúde ADSE do ADN terminaria com essa distinção de cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. A adesão seria voluntária, ou seja, só aderiria ao plano de saúde ADSE quem quisesse, mas ao fazê-lo, ao aderir a isso, isso aumentaria muito a capacidade do Estado negocial face aos privados. Ou seja, neste momento a ADSE tem uma capacidade negocial diminuta, baixa, porque está a perder associados, então perde também, obviamente, a sua capacidade negocial face à imensa rede privada que existe, uma rede enorme, capilar, que existe em todo o país. Portanto, essa adesão voluntária, nomeadamente com pessoas mais jovens, nós já fizemos as contas, elas estão plasmadas no programa, com pessoas mais jovens, permitiria não só revigorar o plano ADSE propriamente dita, como possibilitar que todos os que quisessem tivessem ADSE. Ora bem, isto já foi experimentado, agora tu falas em alguns países, pedes-me exemplos de outros países. Já foi, há coisas semelhantes, por exemplo, com a Mutuelle em França, ou também na Bélgica, ou na Holanda. Portanto, já existem esses modelos e ele seria perfeitamente aplicável cá em Portugal, com a vantagem de que o SNS continuaria a existir, mas ficaria muito menos sobrecarregado, muito menos saturado, obviamente, portanto, quem não quisesse aderir à ADSE também ganhava com isso, e quem quisesse aderir à ADSE
teria já à sua disposição, totalmente disponível, uma imensa rede nacional, de âmbito nacional, de recursos, serviços e meios de saúde dos quais se podia dispor. Portanto, eu penso que isto é um bom exemplo, como o ADN pretende conjugar aquilo que é um Estado social, a necessidade imperiosa de haver serviços que o Estado consegue efetivamente garantir e acautelar para todos os cidadãos, sem hostilizar os privados, bem antes pelo contrário, chamando-os à solução social, integrando-os na solução político-social e até, porque não, fazendo-os ganhar com isso. O que me interessa sobretudo, Nuno, é que os cidadãos possam ganhar com as soluções. Porque, como tu sabes, pouco me importa se é de esquerda, se é de direita, se é do centro ou se é do norte, interessa-me sobretudo é servir o povo. E penso que, por exemplo, esta solução ilustra bem que modelo económico é que nós buscamos e que nos parece perfeitamente viável e, volto a repetir, já experimentado noutros países. Bem, aproveita, deixa que o tema tem pouco a ver com isso, com a percepção que as pessoas têm em relação ao ADN, porque o ADN é visto por muitas pessoas como partido de extrema-direita. E, de facto, algumas das vossas propostas são associadas à direita política, mas muitas outras são associadas a partidos do centro ou de esquerda. Achas que essa imagem pode ter alguma coisa a ver também com a vossa linguagem, que por vezes usam, ou achas que é apenas uma forma de vos quererem associar a extremismos e muita gente, ao ouvir-se essa associação tantas vezes, fica com essa ideia que vocês de facto são um partido de matriz extremista, digamos assim? Nuno, eu já fiz agora nas europeias, dei-me ao trabalho de entregar a vários jornalistas o nosso programa político sublinhado em 3 cores. Vermelho, as propostas que se poderiam identificar comumente ou com o clichê como sendo de esquerda. Azul, as propostas que se poderiam comumente identificar ou associar à direita. E amarelo, as seriam centro. E, na verdade, o nosso programa parecia, de facto, muito diverso. E é isso que nós pretendemos. Eu estou convencida que a ala esquerda e a ala direita são asas do mesmo pássaro e que hoje em dia são formas de ler, lentes para ler o mundo, que já foram muito interessantes, se calhar no século XX, mas hoje já não são assim tão profícuas e realmente temos que arranjar lentes novas. E o mapa não é o território, como eu já tenho dito várias vezes, mas a mim interessa-me sobretudo é defender, não é a esquerda nem a direita, é o povo. Agora, é verdade é que vocês sabem muito bem os tempos que correm, quando se quer ostracizar alguém na comunicação social mainstream, quando se quer ridicularizar, desqualificar, silenciar, censurar alguém, põe-se logo o rótulo de extrema-direita, que obviamente apela aos fantasmas históricos europeus, do nazismo, hitleriano, etc. E pretende logo pôr uma espécie de um cordão sanitário à sua volta para que os cidadãos já nem sequer discutem o que é que está a ser dito. Fica logo chapado, não é? Fica logo a etiqueta bem chapada na testa, extrema-direita. E as pessoas já ficam indisponíveis, é uma tática básica de comunicação e de propaganda, e as pessoas ficam logo indisponíveis para sequer ouvirem, escutarem o que é que está a ser proposto e pensarem pelas suas cabeças, não é? Portanto, é sobretudo isto que se trata. Nós, aliás, já temos exercido o direito de resposta em vários órgãos de comunicação social, explicando que nós somos, sobretudo, um partido humanista, popular, não é populista, mas popular, e que nos interessa são as propostas concretas. Vamos discuti-las uma a uma. Aqui estou eu e estarei sempre disponível para, caso a caso, ponto a ponto, debater qual é que é o interesse e se essas propostas servem ou não, então, o bem comum e o interesse coletivo. Muito bem. Já estamos na reta final. Para terminar, nas últimas legislativas falou-se muito sobre uma possível confusão entre as siglas da AD e do ADN. Pergunto-te se acham que esta confusão vos poderá beneficiar novamente, como alguns alegaram, e se esperam eleger deputados nestas eleições. Maria, eu acho que é um bocadinho tratar os portugueses como estúpidos. Os portugueses não conseguem distinguir o PS do PSD, ou SCP do SLB, ou outra coisa qualquer. Enfim, eu até posso conceder, não tenho nenhum problema com isso, que nas legislativas, onde o ADN teve 100 mil votos, mais coisa, menos coisa, que tenha havido alguma confusão, mas é uma percentagem. Aliás, houve até alguns jornalistas políticos
que vieram a terreiro justamente dizer que seria uma percentagem residual. E é preciso ver, Maria, não esquecer que aquilo que aconteceu nessa altura na Madeira contradiz onde não havia AD, nós tivemos um bom resultado, ou aquilo que, por exemplo, aconteceu nas europeias, onde eu fui cabeça de lista. Repara que nós tivemos mais de 55 mil votos nas europeias, com uma abstenção muito mais alta. Portanto, se fosse nas legislativas, com certeza que eram muito mais de 55 mil votos. Mas estávamos à frente do PAN. Onde é que está a confusão com a AD? Aí, com certeza que não existe. Portanto, isso basicamente, eu percebo que o Montenegro tenha, ou Monte Verde, como vocês preferirem, tenha tido uma vitória muito pífia, não é? Uma vitória de pirro. Percebo que fico um pouco embaraçado com isso e quero arranjar boas desculpas para se elevar e tentar fingir que houve outros problemas nos votos, mas a verdade é que, volto a repetir, os nossos resultados, mesmo depois disso, mostram que nós somos uma força que está a ganhar raízes, consistência, força e que está em crescimento. Gostávamos muito de eleger, Maria, por isso estamos a concorrer em todos os círculos, ao contrário do PAN, por exemplo. Concorremos em todos os círculos, estamos a concorrer, penso que um programa audaz, diferente dos demais, com pontos muito originais, e estamos convencidos que uma voz contra a Agenda 2030 no Parlamento Português faria a diferença. Muitos outros países europeus já elegeram representantes dessa corrente, vamos chamar assim, e eu penso que era muito importante Portugal ter também, finalmente, alguém, uma voz que efetivamente estivesse acordado, de olhos abertos e que defendesse os nossos direitos contra essa agenda globalista, que é uma agenda misantropa, é uma agenda contra as pessoas, contra os povos, contra a localização da economia, contra a diversidade. E, portanto, gostaríamos muito de eleger e vamos fazer tudo para isso. Estamos na luta, mostrando que muitas das nossas bandeiras têm-se vindo a confirmar. Olha, o dinheiro físico, falávamos há bocado, mas muitas outras a confirmar que, efetivamente, este é que é o caminho. Muito bem. Muito obrigada, Joana. Obrigada, eu, Muito Maria. obrigado, Joana. Nuno, eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada também aos nossos ouvintes. Podem seguir-nos nas redes sociais e em www.theblindspot.pt e acompanhar estas entrevistas no nosso canal do YouTube e também em edição no nosso site. Obrigada.